Com base na minha experiência, eu ia fazer aqui um desafio, dizer que às vezes o jornalista, nós temos muita coisa para investigar, fora da corrupção e etc., casos de direitos humanos. Angola viveu um conflito armado desde 75 até 2002. E há muitas zonas cinzentas que ficaram por se investigar, e os jornalistas deveriam ajudar também a esclarecer muitas coisas. Temos casos do 27 de maio, temos casos de 1992, etc. Em agosto de 2001, vamos dar aqui um exemplo, estávamos em guerra, a UNITA planeou fazer uns ataques às portas de Luanda. Planeou atacar uma estação de eletricidade em Viana, para pôr Luanda às escuras, para mostrar ao mundo que estavam a atacar perto de Luanda, e planeou atacar também uma subestação de água em Kifangondo. Tinha estes dois objetivos. E eles tinham um grupo que estava, um pelotão que estava na Zona Norte, e iriam ter um outro reforço. Só que enfrentaram um problema. Não havia comida. Estávamos em agosto, início de agosto. Não havia comida. Há um comandante especialista em Minas que operava já há algum tempo nos caminhos de ferro de Benguela, e ele tem a ideia e lembra-se que para a comida, todas as semanas circulava entre Luanda e Dondo um comboio que levava alimentos e levava logística para as Forças Armadas angolanas para um quartel no Dondo, Kwanza Norte. E este homem planeia pôr o comboio abaixo, coloca 2 minas na linha férrea para acionar o comboio descarrilar e roubarem os alimentos, a logística, para os homens que iriam colocar Luanda às escuras, iriam pôr Luanda sem eletricidade. E no dia 10, o comboio, quando eram por volta das 11 da manhã, ao passar a fazer o trajeto Luanda-Dondo, aciona a mina. E o comboio, ao invés de descarrilar, como acontecia nas outras operações que este homem fazia, ele explode. Por quê? Porque este comboio trazia também material inflamado, que era combustível. Neste comboio tinham polícia e tinham também militares, e levava também quitandeiras. Quando acontece a explosão do comboio, há uma delegação norte-americana que está a chegar a Luanda, e o governo aproveita essa delegação para mostrar que a UNITA era uma guerrilha que estava a tentar contra os civis. E o governo apresentou este comboio, que passou a ser chamado de o ataque de Zenza e Tombe. O governo, na primeira carruagem, havia uma rapariga de 19 anos, de nome Maria Sobrinho, que ficou muito queimada, perdeu os braços, foi a maior queimadura teve. E o governo, para mostrar ao mundo que estava a combater a UNITA, que o Savimbi era um grande... não media as consequências, o governo alegou que no comboio estava repleto de crianças. E aquilo era para criar uma comoção de condena social e comoção, e pôr todo mundo a condenar o Savimbi. Estava em agosto. Chega dia 11 de setembro do mês seguinte, há um ataque nos Estados Unidos contra 2 torres, e o governo americano declara-se Bin Laden como terrorista. E como Angola, o governo angolano já tinha aprovado no Parlamento, a nível parlamentar, uma resolução que declarava o Savimbi como criminoso de guerra e terrorista internacional, o governo aproveita que o mundo está solidário com o combate ao terrorismo internacional, e procura levar para as Nações Unidas para que o Savimbi fosse declarado também terrorista internacional, e como prova
seriam as crianças que estavam no comboio que foram incendiadas. Mas o governo, ao levar aquilo, as Nações Unidas rejeitaram porque declarasse fazer a tal resolução, porque o governo tinha que provar que Savimbi, de facto, autorizou e teve o envolvimento direto naquilo. O Comitê das Nações Unidas, da Cruz Vermelha, queria ir para Angola, ir ao terreno e investigar, mas o governo não aceitou. Então, esta rejeição do governo e a não comprovação de que Savimbi tinha, de facto, tinha dado ordens para atacar o comboio e que havia, de facto, crianças ali, fez com que o governo fosse rejeitado nisto de declarar o Savimbi como terrorista internacional. Mas isso trouxe um elemento em que o governo ganhou legitimidade para, de facto, declarar, lançar uma emboscada contra Savimbi e matá-lo. Então, tinham de o matar. Trago este exemplo para mostrar que, se na altura nós tivéssemos um grupo de jornalistas, que também estávamos num conflito, estávamos num período de guerra, que fossem investigar, poderia-se perceber que o número de crianças que o governo estava a declarar na altura que terão morrido neste ataque era um número, de facto, empolado. A única menina que estava no primeiro vagão deste comboio, como dizia, tinha 19 anos, ela era a única, ainda está viva e pode declarar, e o resto que tudo estavam ali eram militares. Portanto, aquilo era um alvo militar, segundo, conforme a UNITA dizia na altura, e se nós tivéssemos ali, se na altura também não tínhamos condições, ninguém, de fazer um jornalismo investigativo e para perceber aquele ataque, como é que ele começou. Depois, por exemplo, houve os ataques contra a subvenção de cidade e da água, mas o governo já não deu importância a isso, centrou-se apenas na questão do comboio, que era para propagar que a UNITA era um grupo terrorista e que atentava contra os civis. Mas, mesmo assim, isso já passou lá há uns 23 anos e nos dias de hoje, este caso, como dizia, nós tivemos um conflito armado, tivemos muitos casos. Este pode ser, se os jornalistas quiserem, podem investigar este caso e vão trazer uma coisa nova. Mesmo, como dizíamos, no jornalismo de investigação, o tempo não conta. Mesmo tenha passado já mais de 20 anos, ele ainda continua a ser válido. Este caso e tantos outros que aconteceram durante o conflito armado e que foram mal explicados na altura. Agora, em casos de experiência, isto é uma experiência, em casos de experiências que nós já tivemos, houve um ano que denunciou que dinheiros desviados do BNA, que na altura resultou depois na detenção de muitas pessoas, que parte desse dinheiro foi parar na conta de um advogado do antigo Procurador-Geral da República, e depois usaram este dinheiro para comprar casas. Na altura, o Clube Capa denunciou e a PGR, ao invés de investigar, também, pronto, o procurador não iria se investigar ele próprio. Ele abriu um processo contra a minha pessoa e contra o Lucas Pedro por calúnia e difamação. Durante as investigações, o procurador queria mais saber quem teria vazado a informação ao Clube Capa. A verdade é que o dinheiro do BNA nunca regressou até hoje, aqueles dinheiros que dizia-se que tinham sido desviados, nunca regressou. O procurador abriu-nos um processo e estava a nos fazer pressão para nós denunciarmos as fontes. Colocou-nos interdição de saída no aeroporto, para não podermos nem sair, nem para não podermos sair do país. E nós, quando tomamos isso, denunciamos, e quando levantaram as interdições, ou melhor, para além do crime, o suposto crime de calúnia e difamação contra o procurador, ele abriu outro processo de saída e entrada ilegal do país, porque dizia que eu tinha feito uma viagem para Angola e o procurador dizia que eu entrei de forma irregular no país. Quer dizer, o processo era um de calúnia e difamação, eles depois vão buscar outros crimes, inventam por cima disso outros crimes, e conforme estavam a fazer, que era de dizer que era de calúnia, que era de entrada e saída do país de forma irregular. Eu tive que apresentar o meu passaporte, os vistos de entrada do SME,
Na altura eu viajei com a minha mãe, fui acompanhá-la à África do Sul e depois levei-lhe para Angola. Apresentei os 2 passaportes para eles verem os vistos de entrada e saída. Estavam conforme. O governo, a PGR viu que não tinha argumento e depois alegou que foi um erro e que o SME é que não viu, não registrou devidamente a minha entrada e saída no país, por isso é que colocaram a interdição de saída e havia o inquérito de que eu entrei de forma clandestina no país. Isso para dizer que quando as autoridades elas às vezes usam a própria lei para combater o jornalista, usam todos os meios possíveis para combater e para desgastar também, porque ele manda 10 vezes e responder no dia X, no dia 10, pelas 10 horas, a pessoa quando chega na procuradoria, eles usam o argumento do procurador ainda não está, que vai investir, que vai interrogar, que foi na cidade alta, que põe-te à espera das 10, passa 11, 12, 14, sem a pessoa almoçar, aquilo vai até às 19, às 17, 18, daí mandam ir para casa. Se a pessoa mandam ir no outro dia voltam a fazer a mesma coisa, vão interrogar mais tarde, você já está ali 17 horas, 18 horas, cheio de fome, cansado, já estás todo desgastado. Então, às vezes, o que tu vais querer é que aquilo para, porque já estão a te desgastar psicologicamente. Então, este é o método que a PGR usa e já usou contra nós, contra Rafael, contra muitos jornalistas. Isso para dizer que quando às vezes eles abrem um processo contra o jornalista, não é para ir ao fundo, mas é para causar esse desgaste emocional e psicológico durante o processo de investigação do caso. É uma técnica de cansaço. Então, amanhã, é algo que a pessoa vai querer preferir ser até julgado do que ter essa maçada toda de ir hoje à procuradoria responder, e depois não tem procurador, não tem, vão te interrogar só mais tarde e gasta a pessoa. Fazem isso com a gente. Agora, isto também acusar os portais de estarem a violar as regras, as leis, etc. O que acontece é que muitos portais, quando telefonam para buscar o contraditório aos dirigentes ou aos gestores, estes vão sempre dizer, ok, nunca dão resposta, nunca aceitam, vão sempre dizer, pedem para dar 2 semanas, 1 semana, etc. Isso para desgastar o jornalista. Por vezes há uma matéria, quer-se denunciar que um fulano foi preso, está a ser preso, ou foi raptado. O jornalista, às vezes, não vai esperar 2 semanas para esperar o contraditório do homem do SIC. Então, ele é obrigado a publicar assim, sem um contraditório, e mesmo assim, no quadro legal, o órgão depois, o SIC, se sente ofendido, pode usar o seu direito de resposta para se defender, e nós já tivemos um caso deste, que houve um preso que estava a ser forçado a assumir um crime e, como método de tortura, o SIC pegava um pau e punha-lhe no ânus para ele confessar o crime. E quando nós denunciamos isso, e o que o SIC fez foi ter aberto um processo contra nós, contra o Lucas Pedro e eu. Só que, quando chega a hora do tribunal, do julgamento, o próprio réu, esquece-me o nome, isto era um réu do caso Jorge Valério, ele em tribunal revelou o que fizeram, essas servicias que fizeram contra ele e outras torturas também para ele assumir o crime. Isso para dizer que, às vezes, o SIC ou a PGR vai abrir um processo contra o jornalista, ele não quer saber se aquilo tem fundamento ou não, mas aquilo é mesmo só para desgastar, só para desgastar e para intimidar. Portanto, é essa experiência que nós já passamos e hoje entendemos quando as autoridades querem processar, quando querem usar essas leis para tentar contra as liberdades, que no fundo é uma ameaça à democracia e ao jornalismo. Muito obrigado.